Olá, turma do sexto ano. Quem fala é o professor Bruno Américo e iremos dar continuidade às nossas aulas de língua inglesa, tá ok? Iremos iniciar o nosso segundo período, pessoal, na página 23 do livro de vocês de língua inglesa. A gente vai iniciar um conteúdo chamado verbo to be. É um dos principais verbos da língua inglesa. A gente vai trabalhar muito com o verbo to be no decorrer do ensino fundamental e até no ensino médio de vocês, tá certo? Então é muito importante que vocês prestem muita atenção às dicas que a gente vai dar na nossa aula de hoje. Então, o verbo to be, página 23, explicando o que é o verbo to be. Verbo to be em português significa ser ou estar. No presente, ele possui três verbos auxiliares: am, is e are. Ok, pessoal? Bem, am, is e are significam a mesma coisa, ou seja, ser ou estar. Se os três verbos significam a mesma coisa, como é que a gente sabe qual verbo usar, né, para dizer que é ser ou estar? O que é que vai depender para me colocar am, is ou are, já que os três significam a mesma coisa? Sempre vai ser o sujeito da frase, tá certo, pessoal? Os três significam a mesma coisa e o sujeito da frase que vai dizer se eu vou usar am, is ou are. Am eu uso quando o sujeito da frase é I, que em inglês significa eu. Então eu só uso am com I, ok? As eu uso quando o sujeito é singular, é quando só é um sujeito, apenas um sujeito eu uso as. E o are eu uso quando o sujeito é plural. Então, por exemplo, quando é só uma pessoa ou uma coisa, eu uso is. Quando é mais de uma pessoa, mais de uma coisa, eu uso are, ok, galera? Então vamos recapitular um pouquinho. Como eu falei para vocês, o uso do am, is e are depende sempre do sujeito. Então, na nosso capítulo da passado que nós estudamos, até inclusive caiu na prova de vocês, nós estudamos os pronomes do sujeito, né? Que são I, eu, you, tu, você, he, she, it, ele, ela ou ela para animais, seres ou coisas, we, nós, you, vós ou vocês, e they, eles ou elas. Por que eu estou recapitulando isso aqui? Porque dependendo do sujeito, você vai ter que usar am, is ou are, né? Então, por exemplo, para I, eu. Então, I am, que significa eu sou ou eu estou. Bem, quando eu junto o pronome do sujeito com o verbo to be, em alguns casos eu também posso contrair. Eu posso abreviar o I com am, por exemplo, colocando essa vírgulazinha em cima que a gente chama de apóstrofo, certo? É como se estivesse tudo junto. Então, I am ou I'm significam eu sou ou eu estou. You are ou you're, quando é abreviado. Por que é que eu vou usar o are? Professor, você falou que o is eu uso quando é só um sujeito, só uma pessoa. E o are quando é mais de uma. Nesse caso, eu vou usar sempre o are para o you, que o you tanto pode ser você, quanto pode ser vocês. Então, ele pode ser singular ou plural. Então, eu sempre uso o are para o you, tá certo, pessoal? He, she e it, ele ou ela, né? Ou ele ou ela para animais, seres ou coisas, eu sempre vou usar o is, porque é só uma pessoa. Ele é uma pessoa, então eu uso is. Ela é uma pessoa, então eu uso is, ok? We, nós sou eu e outra pessoa, então mais pessoas, então é plural. Então eu vou usar are, we are, you are e they are, ok, pessoal? Então eu vou usar o verbo to be, dependendo do sujeito eu vou usar am, is ou are, mas todos significam ser ou estar. Lembrando, como a coluna da frente está apontando aí, eu também posso usar a forma contraída, a forma abreviada, tá certo? Onde geralmente eu elimino a primeira letra do verbo to be e coloco essa vírgulazinha em cima que é o apóstrofo, tá certo? Então, nossa atividade, pessoal, vai ser baseada na página 23, na questão 5. Notem que tem um pequeno diálogo aí, né, entre dois jovens, e nas frases dos diálogos estão faltando algumas palavras, que são justamente o verbo to be. Tá faltando am, is ou are, ok? Então vocês vão substituir essas piramidezinhas que vocês estão vendo aí, né, por am, is ou are, de acordo com cada frase, ok, pessoal? Em caso de dúvidas, podem tirar comigo no privado do WhatsApp. Bons estudos e até a próxima.